Estamos começando hoje, né, nossa missão, primeiro dia dela, já subindo para a cidade eterna de Jerusalém, capital política, capital também espiritual de Israel. E hoje nós começaremos nosso dia visitando o Museu Yad Vashem, o Museu da Memória do Holocausto, que nos ensina a não sermos indiferentes àquilo que aconteceu e acontece hoje em dia. Depois seguiremos para uma visita única ao Parlamento de Israel, a Knesset, onde os 120 membros eleitos democraticamente decidem a legislação do país, elegem o primeiro-ministro e controlam, né, os trabalhos do primeiro-ministro. Lá teremos um encontro com o presidente, né, do parlamento, Amir Ohana. Depois nós seguiremos a cidade velha de Jerusalém e chegaremos ao famoso Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, e desceremos para baixo da terra para conhecer a história de mais de 2.000 anos, as escavações arqueológicas, os túneis que nos levam a conhecer a história de Jerusalém. Aqui na entrada a gente tem um tipo de uma alameda aqui com as árvores, e cada árvore representa um dos justos entre as nações que foram não judeus, que de alguma forma salvaram uma ou mais vidas. A principal é do Oskar Schindler, né? Se você viu o filme A Lista de Schindler, ele salvou mais de 1.000 judeus, e outros aqui, inclusive tem um brasileiro também, um ou mais brasileiros. Aqui dá para ver dá para você ver até o final do museu, mas é impossível você ir direto. Você tem que fazer um zigue-zague aqui por vários ambientes que simboliza esse negócio de você não ser indiferente e passar direto pelas coisas mais, ir por cada sala e ver cada evento que aconteceu dentro deste holocausto. O Monumento às Crianças, que foi um projeto do arquiteto Moisés Safdie também, ele lembra, né, a promessa que Deus fez também ao patriarca Abraão e também ao patriarca Israel, Jacó, que os filhos de Israel seriam como o número de estrelas do céu. São 5 velas que estão acesas e se refletem em espelhos
né, que dão vários e vários infinitos marcos de luz, lembrando 1,5 milhão de crianças que foram assassinadas durante o Holocausto. Muro das Lamentações agora, hein, Léo? Vamos, Léo. Vamos para as escavações e aí a gente vai ver tudo e voltamos depois para o Muro das Lamentações. Vamos lá. Nós estamos, literalmente, mergulhando na história de Jerusalém, nas raízes de Jerusalém, porque o que a gente vai fazer agora é entender que Jerusalém é uma cidade com pelo menos 4.000 anos de história. Desde o rei Davi a gente fala de 3.000 anos de história, e a época do Segundo Templo, que é a época também, né, no cristianismo, obviamente recordada como a época de Jesus, é de 2.000 anos atrás. E o que acontece nessa cidade é que várias civilizações passaram por aqui e foram construindo uma sobre a outra, e de repente o que aconteceu foi que Jerusalém acabou tendo a cidade que a gente percorre por cima, mas existem cidades subterrâneas. A gente vai entrar em parte do que foi Jerusalém na época do Segundo Templo, na época de Jesus, que ficou de forma subterrânea. Por quê? Porque no século XIII as conquistas muçulmanas acabam construindo, e esse arco é a prova disso, acabam querendo subir a cidade para cima, deixar tudo que ficou embaixo, né? Porque eles queriam igualar. Aqui tem um grande vale, eles queriam terminar com esse vale, né, e ter um caminho reto desde a parte oeste da cidade até a parte leste onde estão as mesquitas, e que as pessoas não tivessem que descer e subir. Então o que acabou acontecendo foi que hoje em dia a gente tem, né, uma cidade subterrânea em Jerusalém, que os arqueólogos descobriram já há mais de 100 anos, mas as maiores escavações arqueológicas aconteceram nos últimos anos, e hoje a gente tem possibilidade, através desse mergulho para baixo da terra, de entender o que era a história de Jerusalém na época de Jesus, na época do Segundo Templo, e mais do que isso, entender também, né, por que essa cidade se transformou em um lugar tão central no mundo, sagrada para judeus, sagrada para cristãos e também sagrada para muçulmanos. Vamos por aqui, ó. Desses arcos que vocês estão vendo é da época dos Macabeus. Eu estou falando de 160 antes da era cristã, e sobre ele passava, né, um aqueduto que levava água para o templo. Por que era importante levar água para o templo? Porque milhares de pessoas vinham para as festas, né, de peregrinação, a Páscoa judaica, Pessach, Shavuot, Pentecostes, Sukkot, a festa de tabernáculo. Precisava de água para as pessoas beberem, mas também precisava de água para uma coisa muito importante, para subir no templo. Todo judeu precisava fazer o que nós chamamos de mikveh, tomar um banho de purificação. Essa plataforma que eu falei para vocês que foi construída aqui, que as pessoas andavam em cima dela para chegar até o templo, mas também passava água, e aqui tinha algo, né, que a gente vê pelas escrituras também, a gente conhecia, mas também se descobre aqui. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, você perguntou do verde também, Odete, tudo que vocês estão vendo aqui, podem ver também que é arquitetura clássica, isso aqui era uma fonte de água. Vocês têm que imaginar aqui, né, onde nós estamos atrás, uma piscina, mesmo um tanque de água, e tinha fontes que tiravam água aqui para fora, essa água descia. Quando os arqueólogos chegaram aqui para ver, grande parte do que a gente está vendo estava cheio de terra ou
parte tinha terra. Exatamente, isso foi escavado. Eu posso falar para vocês que a gente conhece isso há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, inclusive. Os primeiros arqueólogos que chegaram aqui, que normalmente eram americanos, ingleses, franceses, eles escavavam, sabe como? Eles botavam uma vela, eles fizeram um negócio que eles tinham que levar a vela na boca, porque eles não tinham como, às vezes eles tinham que ir abrindo o caminho e vendo o que era, eles não tinham, né, então até eles conseguiram, você vê imagens, e eles andavam aqui, também tinha muita água, inclusive esgoto, vocês podem ver, vocês estão vendo essa abertura aqui? Sim. Ok, esses lugares, em cima de nós tem gente morando. Hoje em dia aqui em cima é o bairro muçulmano de Jerusalém. Ok? Tem gente morando. Então eles usavam esses lugares como... Eles não sabiam o que tinha embaixo, mas eles viam que tinha um vão e viravam um poço de água. Então eles tiravam água daqui. E vocês se encontram na sinagoga mais próxima do que foi um dia o templo. Aqui dentro, isso aqui é o que nós chamamos, né, do armário santo, onde está os rolos da Torá, que são lidos semanalmente na sinagoga. Vocês podem ver ali o muro das lamentações, né, faz parte disso. Toda essa região aqui é o bairro muçulmano, e o bairro cristão, se vocês olharem dá para ver claramente, são as torres das igrejas, mas principalmente essa cúpula mais escura aqui, cinza, as duas cúpulas, a pequena e a grande, que é a Basílica do Santo Sepulcro, que a gente vai depois entrar dentro dela. Então vocês podem ver aqui é o bairro cristão. Então é dos poucos lugares realmente que a gente consegue realmente avistar tudo isso na cidade de Jerusalém. Aquela complexidade e diversidade que eu contei para vocês que fazem dessa cidade também é única. No Monte das Oliveiras, se vocês olharem, também tem torres. Tem a torre que a gente vê aqui bem na nossa frente, a mais alta, é a torre da igreja russa, né, ortodoxa do Monte das Oliveiras, a igreja da Ascensão. E à esquerda, vocês vão ver, lá no fundo tem uma torre quadrada, vocês estão vendo? Aquela é também a igreja da Ascensão, só que luterana, quer dizer... A gente sabe, não, a história da ilha dos judeus vale para os cristãos e vale para os muçulmanos também, tá? Todo mundo constrói 3 sinagogas, 3 igrejas pelo menos, né? 3 mesquitas, tá tudo mais, porque na crença cristã que eu falei para vocês, 40 dias depois da ressurreição aqui, né, Jesus sobe no Monte das Oliveiras e ascende ao céu, por isso é o lugar da ascensão. Muitos de vocês, católicos ou não, conhecem, né, o caminho da cruz, que está nos evangelhos, que não se encontra nos evangelhos, as estações. Está escrito nos evangelhos, primeira estação, segunda estação, que você sabe que isso tem uma força muito grande no catolicismo, inclusive praticamente, se eu não me engano, em todas as igrejas você tem numerado, né, as 14 estações da Via Crucis. E como eu falei, os evangelhos nos contam, né, o caminho da cruz, inclusive nos contam sobre essa passagem que vocês estão vendo aqui, quinta estação, quando Simão, o Cirineu, né, um judeu que veio passar a Páscoa judaica aqui em Jerusalém, como milhares de judeus fizeram, quando vê Jesus trazendo, né, a cruz da crucificação, né, carregando aqui, depois de ter sido aqui atrás, onde hoje em dia temos talvez alguns resquícios subterrâneos do que se chamava Fortaleza da Antônia, que muitos acreditam ser o lugar do pretório, onde Pilatos condenou Jesus, flagelou Jesus e deu início à Via Crucis. Então, quando ele chega aqui, Simão Cirineu ajuda ele na subida que vai terminar no Calvário.
muito importante nessa estação é que, na época de Jesus, a gente tem que entender que Jerusalém, nesses milhares de anos de história, a cidade foi mudando. A localização é a mesma, mas o perímetro da muralha mudou. Obviamente, né, hoje em dia nós temos também a cidade nova de Jerusalém, mas durante toda a história houve mudanças. E na época de Jesus, a muralha, ela passava provavelmente nesta região, segundo grande parte dos arqueólogos, né, e dos historiadores. E por que isso é muito importante? Porque os romanos crucificavam fora das muralhas. Hoje em dia a Basílica do Santo Sepulcro e o Calvário estão dentro das muralhas que são otomanas. Elas têm, eu vou falar algo para vocês que para os brasileiros parece estranho, mas ela tem somente 500 anos, porque a muralha de hoje em dia ela é turca, otomana, né? O sultão Suleiman o Magnífico construiu ela. Partes dela estão construídas sobre antigas muralhas, partes não. Por que eu falo para brasileiro é estranho? Porque 500 anos atrás na história do Brasil foi um marco muito importante da história do Brasil, então parece às vezes que é muito tempo, o tempo é o mesmo, sim, mas no Brasil, obviamente, a chegada dos portugueses obviamente é um marco da história do Brasil, mas aqui foi mais um capítulo de uma história que já era milenar, então eu brinco, falo que é como se fosse ontem, mas o que é importante entender é que na época de Jesus aqui era a muralha, os romanos crucificavam fora, mas crucificavam perto dos portões para todo mundo ver, para todo mundo observar, olha que aquele que fez errado, cometeu erros, aquele bandido está sendo crucificado. Então essa era a visão, né, que as pessoas vissem o sofrimento dos bandidos, e no caso eles viram Jesus como um bandido, né, os romanos. E a outra coisa que está escrito nos evangelhos, e a gente vai ver isso claramente dentro da basílica, que do lado do lugar da crucificação, um judeu muito rico chamado José de Arimateia tinha um sepulcro e ele ofereceu novo, e ele ofereceu esse sepulcro para Jesus, né? Os judeus também sempre sepultavam fora das muralhas, nunca dentro da cidade, sempre fora, por questões de purificação, mas também questões, de espaço e obviamente higiene também, coisas que eram feitas fora. A gente já vê a pequena cúpula do Calvário, a cúpula da Basílica do Santo Sepulcro. A janela que nós vemos aqui seria a 10ª estação, né, onde tem uma capela católica do outro lado. Aqui também é católico, o local onde as roupas de Jesus foram leiloadas. 11ª estação, aqui onde Jesus é crucificado. E ali no altar, aqui é católico, ali já é ortodoxo. E vocês verão ali a pedra original da colina do Calvário. E ali vocês podem se abaixar embaixo do altar, podem se abaixar e colocar a mão e tocar no local onde se acredita que a cruz estava fincada. E é a 12ª estação. Jesus, na crença cristã, morre por todos os homens, sim, para pagar o pecado daqueles que vieram antes dele, aqueles que viviam na época dele e aqueles que viriam depois dele na crença cristã. Então, vocês podem, aqui, ó. Ali na cruz, o sangue dele abre uma fenda na terra, que a gente se diz que é essa fenda que nós vemos aqui, e o sangue dele vai chegar, né, no esqueleto do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva, e seria a forma de se pagar o pecado original, né, como obviamente a crença cristã diz, Jesus morreu na cruz para pagar o pecado de todos os homens. Então, essa capela que a gente está vendo aqui ortodoxa se chama a capela do primeiro homem ou a capela de Adão. Quando a gente sair lá fora, vocês vão ver uma pedra no chão, uma pedra que na verdade ela está cobrindo outro lugar que se acredita ou se diz que ali o corpo de Jesus foi purificado. Do judaísmo até hoje, né, todo o processo, né, quando você vai enterrar um morto, uma das coisas mais importantes é o respeito ao morto. E todo esse processo de purificar o corpo, cobrir o corpo, que seja enterrado com respeito e purificado, é muito importante.
na época de Jesus, isso era chamado também de embalsamado por causa do bálsamo, mas também o motivo para isso também é muito importante de saber, que era que o corpo não era, no caso das pessoas ricas da época, não era enterrado. O corpo era colocado dentro de uma caverna, um mausoléu, que era feito, e sobre uma cama de pedra, e depois de mais de um ano se vinha, pegavam os ossos, limpavam a carne que ficou, e isso era colocado dentro de uma urna. O suário que era colocado numa sala dentro dessa mesma caverna. Assim era feito. E a grande pergunta que fica, as pessoas pobres eram enterradas sim na terra. Mas Jesus era rico? Jesus provavelmente não era rico. Mas está escrito nos evangelhos que José de Arimateia, que era um homem muito rico, um judeu muito rico, cedeu o túmulo da sua família, que era novo, que ninguém ainda tinha sido colocado nele, para Jesus ser sepultado. Então, quando a gente fala que o corpo foi embalsamado, também tinha a questão de as pessoas vinham velar o corpo, que aliás é outra coisa muito interessante, a gente fala velar até hoje em dia. Da onde vem velar? O que significa velar? Não é acender só vela, era acender vela com incenso, por causa do cheiro no corpo. Daí vem a questão de velar. E as mulheres que vieram no domingo velar o corpo, porque no sábado os judeus não têm a tradição de ir ao cemitério, quando elas vieram velar o corpo. Na crença cristã, claro, o túmulo estava aberto e Jesus foi anunciado que ele ressuscitou.